Gente, então é Natal, dia 24 de dezembro de 2025. A véspera, mas muita gente já comemora. E acredito que todo torcedor do Vitória está esperando o presente do Fábio Noel, né? Como eu não acredito em Papai Noel, eu vou ficar desapegado disso. Claro que estou sim na expectativa de anúncios importantes, estou na expectativa que o mercado da bola do Vitória seja mais movimentado, mas eu não acredito em Papai Noel, tá? E eu não estou sendo pessimista, gente, eu estou sendo realista, antes de que venham me criticar aí nos comentários, tá? E nesse vídeo a gente vai trazer algumas atualizações em relação a jogadores, tá? Parece que vai ter uma debandada aí grande no Vitória, tá? Depois de Lucas Alter, tem outro jogador aí que não quer ficar. Vou trazer informações em relação a isso. Vou trazer atualizações de Eric, tá? Vindas diretamente de São Paulo, de um setorista do São Paulo, / criador de conteúdo. E vou trazer informações que eu obtive também em relação à atualização da situação do jogador, certo? A gente vai falar de mercado da bola também, claro. Jogadores que estão indo para os nossos adversários, possíveis rivais. Possíveis não, rivais. Eu estou falando do Curitiba, que está se reforçando, sim. Está negociando com jogadores importantes, além de Eric também, né? Que está tentando aí atravessar o Vitória na negociação de Eric. E claro, a gente vai analisar o novo contratado do Vitória, volante Matheus Alves. Eu fiz uma pesquisa sobre o jogador, vou trazer algumas estatísticas e olha, eu comparei ele com William Oliveira, com Ricardo Hiller e com Baralhas, e você vai se surpreender com o resultado. Eu só quero que você fique comigo aqui até o final do vídeo, e esses são os destaques do vídeo de hoje. Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está sintonizado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Antes da gente ir para os assuntos principais do vídeo, eu só vou te pedir uma moral. Deixa o like aí para fortalecer este conteúdo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda a turbinar o vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, eu sou o Lúcio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, a casa de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Bom, família, eu quero começar aqui que o TNT Esportes fez uma pesquisa pelo ChatGPT. A inteligência artificial fez uma projeção de como terminará o Campeonato Brasileiro. E aí eles já mandaram a tabela de classificação, né? Até a IA dando uma de mãe de Ná, né? Querendo prever o futuro. Mas vamos ver como é que ficou essa tabela, como é que ficou a situação do Vitória. Olha só, põe na tela aí. Vou pôr logo na parte do Vitória aqui. Olha só, eles botaram o Vitória em 16º, segundo a inteligência artificial, o ChatGPT, né? O Vitória ficou em 16º e os rebaixados serão Mirassol, Coritiba, Chapecoense e Remo. Remo seria o lanterna da competição. Na parte de cima, o campeão seria o Palmeiras e o Flamengo vice-campeão. Olha só, gente, o Bahia terminaria em 10º, né, que é o nosso rival. E o Atlético Paranaense também recém-chegado, terminaria em 14º à frente do Vitória. Vocês concordam com isso? Será que vai ser o mesmo sufoco desse ano, gente? O ano que vem? Meu Deus do céu. Tomara que esse chat GPT esteja errado. Quero que você deixe seu comentário em relação a isso, certo? Falando agora de mercado da bola, mas só que não do Vitória ainda, dos nossos adversários. Coritiba aqui, ó, gente. O Coritiba encaminha a contratação do centroavante argentino Lucero do Fortaleza. Rapaz. O Coritiba está se movimentando, é um dos times que mais está contratando na Série A. E agora eles estão em negociações avançadas por Lucero. O Vitória poderia fazer um esforço para trazer esse centroavante. Bom jogador, gente. E não vai ficar no Fortaleza. Ele busca seleção argentina, então ele precisa jogar num time de Série A. Eu estava vendo uma entrevista de Lucero falando a respeito disso.
né, que ele busca ir para a seleção, busca ir para a Copa do Mundo. Acho muito difícil, muito complicado. Então, vai ficar mais complicado ainda se ele jogar na Série B com o Fortaleza. Então, o Coritiba é o principal time aí a contratar Lucero. Outro jogador também experiente, também argentino. Vamos lá, o Coritiba tem interesse na contratação do centroavante Vegete do Vasco. O clube carioca poderia pagar parte do salário do jogador. O argentino deve procurar um novo clube caso Fernando Diniz renove o contrato. Olha só, o Coritiba de novo tentando se reforçar aí bem. Verrete, para alguns. O Coritiba está tentando a negociação também de Verrete. Só lembrando que Verrete não tem mais uma boa relação com o Fernando Diniz. E caso Fernando Diniz renove, Verrete não vai ficar no Vasco. E o Vitória poderia tentar essa contratação também. Seria maravilhoso ver Verrete aqui, cara. Ah, é um cara de idade? É um cara de idade, mas é um centroavante nato, um fazedor de gols. Vitória precisa de um homem que tem essa característica, né? E tem momentos que é preciso ter jogadores assim, finalizadores, que não percam gols, que foi uma das grandes deficiências do Vitória, né? Para o ataque, o Vitória precisa dar uma atenção aí no mercado da bola. E olha só, 2 jogadores aí que são negociáveis, tanto o Lucero quanto o Verrete, e o Coritiba está querendo os 2 centroavantes, o Coritiba está guloso. E existe essa possibilidade, tá, gente? Vamos lá, quero falar agora, continuar falando de mercadão da bola, porque o Vitória tem ainda interesse em Zanocelo, zagueiro do Santos que estava emprestado ao Ceará. Põe a informação aí na tela. E o Ceará está em negociações avançadas, mas o Vitória ainda está também no negócio. Vamos ver aqui a informação do UOL. Zagueiro estava emprestado ao Ceará até o fim deste ano. A prioridade do clube nordestino para 2026, mesmo com a queda do Vozão para a Série B. O Ceará superará a concorrência de Remo e Vitória, que estão na Série A. Zanocelo pediu para continuar no Vozão. Aqui a informação, né, do UOL. O Zanocelo está bem encaminhado aí para continuar no Vozão, no Ceará. É impressionante, cara, como clubes que estavam na Série B, como o Coritiba, tem vantagem no mercado da bola, mais do que o Vitória, e times que estão na Série B também têm vantagens. Claro que a vontade do jogador conta muito, o jogador já está adaptado lá, a família também, mas eu não vejo, cara, sentido nisso. Um time de Série B conseguir ganhar do Vitória no mercado da bola. Tá? É uma vitrine maior Série A, né? Mas é a vontade do jogador, paciência. Eu queria muito ver Zanocelo aqui. Zagueiro de qualidade. Tanto o Zanocelo quanto o William Machado, também do Ceará. Inclusive tem informações desse jogador, mas não vou falar agora nesse vídeo, tá? Agora vamos para debandada, né, que tá rolando aí no Vitória. Gente, o bicho tá pegando. Ontem surgiu a informação aí de que Ramon não tem interesse de continuar no Vitória, ele quer ter mais oportunidades no Internacional. Não vou dizer aqui que Ramon é unânime, que Ramon é um craque, mas ele terminou como titular absoluto, terminou bem. No Vitória ele evoluiu bastante. Não sei se no Internacional ele teria tantas oportunidades, né? E não sei se no Internacional ele jogaria o tanto que ele jogou aqui no Vitória, porque no Vitória foi uma precisão. Só tinha praticamente ele e o Maicon Jesus, que era um jogador inexperiente ainda. Então o Ramon teve sequência e por isso ele ganhou confiança. Será que no Internacional ele vai ter isso? Vai ter minutagem para ganhar confiança? Sabendo que lá ele já não caiu na aprovação da torcida? Vamos ver a informação aqui. A informação foi de Leonardo Mou, um jornalista aqui. Retornando de empréstimo, Ramon gostaria de receber novas oportunidades no Inter em 2026. Lateral esquerdo tem o desejo de permanecer em Porto Alegre após boa passagem pelo Vitória e aguarda uma sinalização do clube sobre permanência para a próxima temporada. Tá aí a informação de Leonardo Mou. E o Vitória precisa se movimentar já procurando laterais esquerda, até porque no plantel só tem, até então, de imediato, Jamerson, que na verdade ainda nem renovou, né? Está em tratativas também, está em negociação com Coritiba. Isso é preocupante. Está rolando uma debandada aí, muita gente saindo do Vitória e não estou vendo ninguém chegar. Além do volante
novo contratado do Vitória, Kaique Gonçalves. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Na verdade, vamos falar sobre ele agora. Kaique Gonçalves, jogador aí de 30 anos, volante, que veio do Juventude, que o Vitória contratou recentemente. Eu trouxe aqui algumas estatísticas do jogador, mapa de calor, minutos por jogo, quantos jogos ele jogou, se ele foi titular ou não. Vamos ver aqui. Põe na tela aqui, ó. Aqui o mapa de calor. Dá para ver que ele é um jogador bastante atuante ali na faixa de meio campo de um volante mesmo. Ele é aquele volante camisa 5, jogador de imposição física, bom marcador, não é aquele cara burucutu, tecnicamente falando. Para mim, ele é muito superior, tecnicamente falando, a Ricardo Hiller. Talvez não a William Oliveira, que tem até um pouco de técnica, mas não tem a mesma imposição física, não tem a mesma pegada de um volante, sabe? Mas vamos lá, ó, 28 jogos ele fez, foi titular em 26. Tá? Ele não fez todos os jogos porque ele se lesionou no começo da temporada, no Campeonato Brasileiro, teve uma lesão aí de LCA, e aí o jogador não pôde atuar em todos os jogos, mas ele foi titular durante grande parte do campeonato, sim. Principalmente com a chegada de Thiago Carpini, que gostava muito, né, das características do jogador. 74 minutos por jogo, total de minutos jogados, 2.062. Tá, gente? Isso aí. Agora, gente, eu fiz uma comparação do jogador, Matheus Gonçalves, com alguns volantes do Vitória. Vamos ver aqui a comparação entre ele e o William Oliveira. Será que ele é um jogador que é mais atuante do que o William Oliveira? Põe na tela aqui. Pelo mapa de calor você já dá para perceber, né? Olha só. Né? Tem mais pontos vermelhos. Lembrando que pontos vermelhos é onde o jogador, né, tem mais intensidade na faixa do campo. E olha só o William Oliveira, jogador que se movimenta, né, vermelho do campo. O William Oliveira chega um pouco mais na área do adversário, mas volante é volante, né? Volante tem que ser um pouco mais marcador, então, pelo mapa de calor dá para ver que ele é um pouco mais intenso, na verdade, muito mais intenso do que o William Oliveira. 74 minutos por jogo de Kaique Gonçalves, 71 de William Oliveira. Total de minutos jogados, 2.062. Total de minutos jogados de William Oliveira, 1.413. Tá? E aí, jogos disputados, 28 e 20 jogos de William Oliveira. Ele teve até mais jogos no Campeonato Brasileiro do que o próprio William Oliveira. Agora vamos compará-lo a Ricardo Hiller. Vamos lá. Aí a coisa fica até mais... Olha só, muito mais intenso do que Ricardo Hiller, que é um jogador mais paradão, né? Pelo mapa de calor você dá para tirar. 74 minutos por jogo, enquanto o Ricardo Hiller tem 45. Total de minutos jogados, 2.062 de Kaique e 892 de Ricardo Hiller. 28 jogos disputados, enquanto o Hiller teve 20, mesmo sendo reserva em todos esses jogos. Né? Agora, Gabriel Baralhas, que é o nosso titular, um dos nossos principais jogadores, vou fazer a comparação. Será que ele consegue surpreender até no quadro comparativo com Baralhas? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Se você for olhar na faixa central do campo, ele até tem mais pontos vermelhos nesse mapa de calor. Só que Baralhas é um jogador mais ofensivo, tem mais características ofensivas. E como Kaique Gonçalves é um camisa 5, aquele primeiro volante, mais marcador, né, ele é um jogador que entrega mais na parte defensiva. Já Baralhas se distribui um pouco mais também na parte ofensiva, claro, e que é um motorzinho do meio-campo do Vitória. Vamos ver aqui, minutos por jogo, 74 de Kaique, 82 de Baralhas, total de minutos jogados, 2.062 de Kaique, 2.282 de Baralhas e jogos disputados, 28 para cada. Então, é uma comparação até quase igual, né? Claro que Baralhas tem mais qualidade, como eu falei, ofensivamente falando, mas na defensiva, na questão de marcar, de defender, Kaique Gonçalves se iguala aí a Baralhas. Tá bom, gente? Essas aqui são as informações e comparações do novo contratado do Vitória, Kaique Gonçalves. Para finalizar, vamos lá, quero falar de Eric. Rapaz, Eric, que ainda está nesse entrave. Pode ser que até o momento que eu esteja gravando esse vídeo tenha alguma atualização, mas até esse momento que eu estou gravando não tem nenhuma
certeza de que ele vai continuar no Vitória ou que ele vai voltar para o São Paulo ou vai para o Coritiba. Mas eu vou trazer uma informação diretamente de São Paulo, um vídeo aqui de um criador de conteúdo bastante conhecido lá no São Paulo, tem algumas fontes, algumas informações, e ele trouxe um vídeo aqui para falar da situação de Eric. Vamos assistir. Rapaziada, o Eric tava louco pra permanecer em definitivo no Vitória da Bahia, né? Mas o clube baiano acho que não vai conseguir, não. Eles já fizeram a proposta oficial pela permanência, pela compra do atacante junto ao São Paulo. Contudo, o tricolor recusou a primeira proposta, né? E isso acontece porque o Vitória tem uma dívida grande com o São Paulo, né? O tricolor vai cobrar na justiça 9 milhões de reais, mais ou menos, em pendências relacionadas a negociações recentes. Não tem nada a ver em relação à negociação pelo Eric. O Eric foi emprestado a custo zero, sem passe fixado. Então, eu vi um influenciador ali da mídia do Vitória falando: não, o Vitória não tem nenhuma dívida em relação ao Eric. Não é em relação ao Eric, é em relação a negociações passadas. Botafogo, Sport e Grêmio também estariam cobrando o Vitória. Ao todo, o Vitória teria de pagar aí para esses clubes 30 milhões e meio de reais. Segundo o Rafael Emiliano, o Vitória ofereceu 6 milhões de reais pelo Eric, tá? Um valor que engloba os 1 milhão de reais da taxa que o Vitória pagou pro Eric jogar contra o São Paulo na última rodada do Brasileirão. Então seria 5 milhões pela compra do Eric, mais 1 milhão pela taxa, tá? A oferta foi recusada na hora pela diretoria São Paulina. O Vitória melhorou um pouquinho a proposta, mas ainda não convenceu a diretoria São Paulina por conta da dívida que o Vitória tem. O São Paulo deve dificultar a saída de Eric pra lá, tá? Primeiro que as ofertas foram abaixo do esperado pelo clube do Morumbi. Segundo que as dívidas não têm prazo para serem pagas, né? O São Paulo, então, não descarta a volta de Eric para o elenco em 2026. Você reintegraria o Eric para o elenco do São Paulo, para o time de Hernan Crespo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Pelo lado do Vitória, eles negam que tenham essa dívida, tá, rapaziada? Mas o São Paulo vai na justiça para cobrar, então alguma coisa tem. Mas, apesar disso, dificilmente o Eric vai ficar lá no clube baiano. Isso porque o Coritiba entrou na disputa e fez uma proposta melhor do que a do Vitória. São Paulo gostou muito da proposta do Coritiba. É uma proposta considerada mais vantajosa e mais segura também, tá? A diretoria São Paulina vê com bons olhos negociar o Eric com o Coritiba. Ainda mais porque o atacante tem contrato até o final do ano que vem apenas. Então corre um risco de você perder o jogador de graça e tal. Então São Paulo deve negociar o Eric com o Coritiba. As informações apontam inclusive para um avanço nas tratativas. Vamos aguardar. O Eric deve ser a 7ª saída do São Paulo, de jogador do São Paulo, em menos de um mês, né, mais ou menos. Vamos lá, muita informação em um vídeo, tá? De 2 minutos. Vamos lá. Primeiro, gente, é preciso ressaltar que a vontade de Eric é de continuar no Vitória. E isso é o bom, porque a vontade do jogador é 50%, 60% aí da negociação. Claro que tem ainda os outros 40%, 50% que é o interesse dos empresários, dos representantes, o interesse dos clubes, o dinheiro, que também fala, às vezes, até mais alto, né? Influencia a vontade do jogador. Mas o fato é que Eric quer continuar no Vitória. Mas o Coritiba fez uma oferta atraente ao São Paulo, que está acusando o Vitória de dever em relação a outras negociações, tá? E o Vitória está alegando que não deve, inclusive já saiu muitas informações aqui de que é mentira, de que o Vitória não deve nada ao São Paulo, e pela informação desse criador de conteúdo, o São Paulo deve ir à justiça para cobrar essas supostas dívidas. Vamos ver como é que vai terminar essa novela de Eric. Acho que está se arrastando muito, acho que o Vitória deveria, né, se esforçar e correr atrás de um outro atacante, tá? Que talvez seja mais barato e talvez seja mais interessante. Essa é a minha opinião. Essa questão de Eric já está me desgastando o torcedor do Vitória, e é complicado, tá? Agora eu quero saber a sua opinião em relação a tudo isso que você viu e ouviu neste vídeo. Esse é o seu momento, tá? Comenta tudo aí sobre o novo contratado do Vitória, Matheus Gonçalves. Comenta sobre essa situação de Eric. Comenta sobre o mercado da bola, que o Coritiba está querendo contratar todo mundo. Entregue tudo aqui. Deixe seu comentário aí que eu vou ler todos os comentários, a gente vai interagir, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui, no seu espaço, nos comentários. Valeu, galera, eu volto qualquer hora dessa. O Lúcio está on. Tamo junto.